Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher, para que possamos nos conectar ao alto, unindo os nossos pensamentos. Eu os convido a sentarem-se confortavelmente. Vamos acalmando os nossos pensamentos, aquietando o nosso coração. Vamos deixando de lado as preocupações, tudo que nos envolveu durante o dia lá fora. E vamos nos conectar à espiritualidade maior, aos nossos amigos espirituais que nos amparam, nos acompanham, sempre neste momento. Vamos nos conectando a essa harmonia, essa paz, e vamos agradecer a Deus pela dádiva da nossa vida, por mais este dia de aprendizado, esta oportunidade que nós estamos tendo de entender sobre os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, nos deixou. Vamos pedir ao nosso Pai Criador que possamos assimilar de uma forma proveitosa os ensinamentos que teremos nesses breves minutos, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia todos esses ensinamentos. Nós te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade de estarmos reunidos, com saúde, com alegria no nosso coração e com a disposição de estudar e aprender. E assim mais harmonizados e com os nossos pensamentos voltados ao alto, conectados à espiritualidade maior, aos nossos anjos guardiões, eu os convido a fazermos essas doações amorosas a quem necessita de amparo, de proteção, a cada irmã, cada irmão que estiver em sofrimento em todos os recônditos do nosso planeta. Então vamos imaginar o nosso planeta, vamos envolvê-lo em muita paz, vamos vibrar muito amor e muito equilíbrio para o nosso planeta Terra. Vibremos. Vibremos também pelos governantes que têm a função de apaziguar, de conduzir as nações, para que cada um deles possa compreender o seu papel aqui no nosso planeta. Quão importantes são essas pessoas que têm nas suas mãos a governabilidade. Vibremos muita sabedoria, entendimento. Vibremos paz, equilíbrio e serenidade a todos os governantes de todos os países do nosso planeta Terra. Vibremos. Vibremos também por todos aqueles nossos irmãos que ainda caminham sem fé, ainda desorientados pelos caminhos da vida. E nesse momento, traga à sua mente aquele irmão, aquela irmã, alguém que você sabe estar passando por alguma dificuldade. Que eles possam, neste momento, receber as nossas vibrações amorosas, receber toda a luz do nosso Mestre Jesus, todo o amparo da espiritualidade maior, muito equilíbrio, saúde, muita sabedoria e muita força. Vibremos. Vibremos pelos hospitais, pelos nossos irmãos acamados, levando os nossos pensamentos de cura, de luz, a todos os irmãos que passam pela prova da doença. Vibremos.
Pai amado, querido Mestre Jesus, nós agradecemos muito por esta oportunidade de aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que são tão importantes no nosso caminhar. Nos abençoa, Senhor, com a sua luz, nos ampara, nos proteja sempre, nos leve para o caminho reto, nos dê a sua mão, Senhor, nos ampara em nossas dificuldades, pois somos falhos ainda. Que possamos praticar o bem desinteressadamente, a perdoarmos as ofensas, a termos paciência com os defeitos alheios e com os nossos também. Que nos tornemos, Senhor, homens de bem através dos aprendizados que temos diariamente. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Jennifer fez a pergunta, Nete, o que você pensa dos que usam o termo espiritismo, designando práticas, trabalho, pêndulo, etc. Mas, olha só, eu falei aqui de pêndulo, não tem nada a ver com espiritismo. Espiritismo é uma filosofia, lembra? Com aquela informação, tem toda uma teoria em volta. Práticas, são práticas. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Primeiro, o espiritismo, ele não... Quando a pessoa fala que eu digo que não é uma religião, hoje a palavra religião tem mais ligação com uma instituição, onde você tem um órgão fiscalizador que diz se você é ou se você não é. Então, por exemplo, a Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz quem é católico e quem não é. Então, se ela acha que você não é católico, você pode ser excomungado, ou seja, ser expulso da comunidade católica. Então, você tem um órgão que diz quem é e quem não é. O espiritismo não tem uma coisa dessa. E quando ele tiver, deixa até de ser a teoria espírita como a gente conhece, a filosofia espírita. Então, não tem um órgão fiscalizador que diz você é espírita, você não é, etc. Até porque, na próprio contexto da doutrina, diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, você dizer que é espírita, citar Allan Kardec, fazer isso, fazer aquilo, não confirma que você é espírita, porque a questão do espiritismo é uma coisa interna, não tem uma prática externa para você fazer. Então, você pode falar o que você quiser. Ser espírita é estudar, é mudar-se, crescer. Então, a pessoa fala, eu falei pêndulo aqui, não tem nada a ver com mediunidade, é um fenômeno, hipnose e tal, até fantasias do inconsciente, que a pessoa acredita que é. Eu recebi um livro inteiro de uma pessoa, fantasias do inconsciente, várias coisas assim, bem simples. E aí, diante disso, o ateu, olhando aquilo, é bem óbvio. Eu mesma já vi. Se eu só observasse aquele fenômeno, e olha só, você observou 3 fenômenos falsos, então é tudo falso. Isso não é científico, ok?
Da mesma maneira, eu vi uma coisa, é tudo verdadeiro também? Não, nada científico nisso, tá? Alguém me fez uma pergunta, eu respondi, até no Anete Responde, sobre a ciência diz. A ciência não diz nada, porque a ciência não é uma instituição. No dia que ela se tornar uma instituição, deixou de ser ciência, ok? Então, a ciência não diz. Por quê? Porque ciência é um tipo de questionamento, então cientistas questionam. Então, se você afirmar categoricamente, deixou de ser ciência, porque a base da ciência é a falsibilidade. Então, você pegar e derrubar aquela teoria. Imagine a seguinte coisa: por que as pessoas morrem de peste? Porque Deus assim o quer. Se você acreditar nisso, se você acreditasse nisso, estaria morrendo de peste até hoje, ok? Então, a dúvida, será que é para morrer assim? Não, necessariamente. Ah, mas tem uma coisa inevitável, é a velhice. Também não. Como assim não tem? Pois é, eles estão estudando o mecanismo do envelhecimento e se eles resolverem todos os problemas, nós vamos poder viver 200 anos. Só 200 anos? Olha, a gente só vive esse pouco, mas 200 anos com carinha de 20. Não é uma coisa fantástica? Mas só 200... Eu falo isso e a pessoa já questiona. Por quê? Porque a duração do DNA, lembra dos telômeros? Ele vai dividindo, aí acaba, não divide mais. Mas você pode controlar o processo de envelhecimento geral das células, etc. Então, 200 anos de carinha de 20 é uma coisa ótima. Talvez mais lá adiante seja diferente. Vocês estão compreendendo? Tudo significa isso é verdade. Olha, primeiro, tá? Não trabalha com a verdade, trabalha com conhecimento. A verdade é algo absoluto, imutável. O conhecimento é algo que muda, que cresce, desenvolve, ok? Então, como se designa, como a pessoa fala, como chama, isso não é importante, tá? O importante é o que você acredita. Simples assim. Parece, não pode ser desse jeito, mas é. Então, o Espiritismo, ele oferece uma liberdade que nem todo mundo está preparado. Então, eles tentam pegar coisas antigas e trazer, né, as limitações, etc. Aí, se você não concordar, aí é o problema da pessoa. Eu digo a algumas pessoas do centro espírita, né? Anete, mas não tem certas coisas que não são? Sim, alguém chama para mim, Anete, eu quero ir num lugar assim, que a gente faz um ritual assim, 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 e aí, quer ir? Não, eu não curto esse tipo de ritual, nem nada, eu fico aqui. Ah, mas eu vou, então vai, não tem problema, se você gostar, ótimo, maravilhoso, se te fizer bem, sucesso, Deus seja louvado, Deus te acompanhe. O que acontece? Ela vai, digamos que ela se desencanta com isso, ela volta. Agora, se você encher sua boca de amargura, começar a dizer um monte de desaforo para a pessoa, o que acontece? Ela não volta. Mesmo que ela se desencante, o que ficou entre vocês foi um abismo, tá? Então, olha só, nós não mudamos outras pessoas, nós só mudamos a nós mesmos. Então, você quer influenciar as pessoas? Faça da melhor maneira possível. Sabe qual é? Exemplo. Sim, exemplo. Então, a pessoa assim, e como é que você faz? Eu faço assim. E me faz bem. Você gostou dos resultados? Ok, então tá aí à sua disposição. Ah, mas eu prefiro outras coisas. Então, tudo bem, é o seu direito. Nós não podemos obrigar ninguém a seguir a nossa consciência, ok? Lições das árvores. Se as árvores pudessem falar, o que nos diriam? Que segredos poderíamos descobrir a partir dos seus relatos silenciosos? Elas que resistem aos temporais, ao calor escaldante, às chuvas torrenciais e aos ventos impetuosos, guardam em seus anéis a história do tempo e do espaço. Sob suas copas frondosas, muitos se abrigam, buscando sombra e alívio nos dias quentes, ou colhendo os frutos que generosamente oferecem. Quantas gerações já subiram em uma mesma árvore ao longo dos anos? Crianças que, em diferentes épocas, brincaram, subiram em seus galhos, exploraram suas alturas e sentiram o toque suave das folhas em suas mãos. Avós que, em sua juventude, buscaram as mesmas árvores para descansar, meditar ou simplesmente contemplar a vida. De uma forma romântica, podemos imaginar as árvores como testemunhas vivas e silenciosas da história humana. Elas estão lá, imóveis, observando o mundo ao seu redor mudar, enquanto permanecem fiéis ao seu lugar, enraizadas na terra que as sustenta. Quando olhamos para uma pintura de Auguste Renoir, como Paysage aux Colettes,
vemos em primeiro plano duas árvores retorcidas que retratam uma paisagem do local em Cagnes-sur-Mer, na França, onde Renoir transformou sua residência de inverno. Essas árvores, com suas formas contorcidas e cheias de personalidade, são testemunhas de um tempo passado, de uma vida que já não existe. E se pudéssemos entrevistá-las, o que nos diriam? Talvez uma delas nos contasse sobre como foi para ela ser imortalizada por um dos maiores mestres da pintura impressionista, ao lado de Degas e Monet. Ela poderia nos confidenciar: eu posei para Renoir. Foi minha natureza selvagem que atraiu a atenção daquele gênio. 4 séculos de vento e sol na Provença me deram este formato contorcido, mas eu morreria se não fosse por ele. Renoir, em sua busca por beleza e inspiração, comprou a terra em Les Colettes, em junho de 1907, onde essas árvores se encontravam. Ele impediu que um horticultor cortasse todas as árvores para plantar cravos, salvando-as de um destino certo. Ali, Renoir transformou o local em seu refúgio para o trabalho e para a vida doméstica, mesmo quando já andava com dificuldade, apoiado por seus filhos. Certa vez, a árvore ouviu Renoir se queixar ao seu marchand, Ambroise Vollard. As oliveiras são horríveis de pintar. Se você soubesse a dificuldade que tenho com esta aqui, ela tem tantas cores, nada é cinza. As folhinhas minúsculas realmente me fizeram suar. Uma lufada de vento e o tom muda. E, no entanto, ele perseverou, capturando a essência daquela árvore em sua tela, transformando-a em uma obra de arte eterna. A árvore talvez dissesse: embora Renoir reclamasse de mim, fomos irmãos. Seus dedos deformados pelo reumatismo se pareciam com meus galhos. Há muito ele se foi, mas eu não esqueci um segundo do tempo que passamos juntos. Seria verdadeiramente maravilhoso se entrevistas deste gênero se pudessem concretizar. Seriam tantas as informações que as árvores nos poderiam fornecer, árvores que assistiram batalhas notáveis, com vencedores e vencidos, ou árvores das ruas que veem passar as crianças, se tornarem adultos e terem seus próprios filhos. O que nos poderia confidenciar aquele resistente carvalho polonês, crescido à entrada de um quartel que se transformou em um campo de concentração nazista? Quantas vítimas passaram sob seus galhos? Quanta fumaça dos fornos crematórios terá respirado? Sim, as árvores não podem falar. São testemunhas mudas do desenrolar da história. No entanto, nos ensinam valiosas lições de serenidade e resistência. Elas assistem à beleza, à morte, à tristeza, com a mesma calma e imobilidade. Acompanham o decorrer do tempo e não lastimam a soma dos anos. Em sua quietude, nos lecionam a força da resiliência e, independentemente da maldade ou bondade das criaturas que as cercam, oferecem sempre a mesma sombra, os mesmos frutos, servindo sempre, sem distinção. Que possamos aprender com as árvores, absorvendo sua serenidade, sua paciência e sua capacidade de suportar as adversidades com dignidade e graça. Que, como elas, possamos oferecer o melhor de nós ao mundo, independentemente das circunstâncias. Pensemos nisso e permitamos que essas lições silenciosas nos inspirem a ser melhores a cada dia. Reflexão do livro Amorosidade, escrito pelo Vanderlei Oliveira, ditado pelo espírito da Hermance Dufault. Tem como título Pessoas abertas para o amor. Pessoas que anseiam por um grande amor, estar afinados com a vibração do amor verdadeiro. Então, quando você quer o amor, você tem que estar em sintonia com este amor, pois o que trava esse sentimento é querer ser amado sem o cuidado de oferecer nada de bondade.
e luz ao mundo. Então, se você não dá este amor, sinal de que você não tem, então como é que você vai conseguir receber, né? Então, pessoas realmente abertas para o amor se alegram, né? Fica feliz com o brilho do outro. Possuem um magnetismo que provoca uma boa energia ao próximo. E são pessoas expansivas, né? Evitam a queixa e vão à luta. Essas pessoas constroem ao invés de reclamarem, né? Perdoam o passado e tudo que aconteceu. O passado não podemos conseguir reformular, né? Sim, o agora sim. E também perdoa as pessoas, né, que estão envolvidas nesse passado, ao invés de ficarem lamentando os erros, as coisas que não deram certo. E pessoas abertas para o amor vibra a lei da doação incondicional. Você oferece, você tem a capacidade de perceber esse amor incondicional sem expectativas, né? Do amor que energiza o mundo com paz e mais esperança. Quem está aberto para o amor sabe conjugar com atitudes desses dois verbos, veja bem. Então tem que compreender esses dois verbos, essas duas situações, agradecer e servir. Por quê? Quem tem o prazer em servir, o que é servir? É a capacidade de ouvir o outro, estender a mão, doar o seu tempo para auxiliar o outro, né? Sorrir e ter a compreensão das dores do nosso irmão. Sim, isso é entender o servir e também cultivar a gratidão, né? Cura-se qualquer mal com essa atitude, né? Qualquer mal no sentido de você tem que estar consciente também. Abre-se para as riquezas afetivas e toda forma de abundância, até espiritual. Quando sabe amar, acontece isso. Pessoas abertas ao amor fazem sem esperar, respondem com alegria à felicidade do próximo. Então, compreendendo isso, vamos amar? Vamos mover no amor? O universo vai retornar, vai nos ofertar com a sua resposta. Mas você tem que ter a capacidade de perceber também, né? Sempre na fé e equilíbrio em todas as direções.